noite. Quem tem a Bíblia aí, nós somos católicos, todo mundo tem a Bíblia, não é? Quem não trouxe é porque não é católico. Vamos pegar no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca, sentou-se, e enquanto a multidão ficava de pé na praia, e Jesus falou para eles muitas coisas com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância, mas aquele que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas, para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías: é certo que vocês ouvirão, porém não compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém não verão, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não ver com os olhos, e não ouvir com os ouvidos, e não compreender com o coração, e não se converter. Ouça, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração deles. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse com certeza produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30 por um.
Com certeza nós já conhecemos esta parábola, já ouvimos muitas vezes, já refletimos. Ano passado também nós fizemos uma reflexão no seminário do ano passado sobre o semeador. Mas é interessante que a palavra de Deus, ela, toda vez que a gente aprofunda, nós encontramos também elementos que podem nos ajudar também no nosso contato com a palavra, na nossa conversão. As parábolas do reino, elas estão no capítulo 13 do evangelista Mateus. São os 5 discursos do evangelho de Mateus. O discurso da montanha, que é no capítulo 5 até o 7º. O discurso do missionário, que é o capítulo 10 de Mateus. O discurso das parábolas, que está no capítulo 13. O discurso comunitário, capítulo 18, e o discurso sobre a vida depois da morte, a escatologia, que é o capítulo 24 até o capítulo 25. As 7 parábolas que Mateus apresenta são as parábolas do reino. A parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola do fermento, novamente, e depois a parábola do reino. O capítulo que nós vamos entrar em contato, que é o 13, o capítulo é colocado num contexto de contraste, num contexto de quebra com o ambiente judaico. Jesus, então, ele dedica-se a falar do reino, que é um tema muito delicado, falar do reino de Deus. Se perguntássemos a vocês o que é o reino de Deus, como é que vocês definiriam o reino de Deus? Então, é um tema bem complicado. E com o ensinamento em parábolas, então, de forma bem velada, evitando colocar-se frontalmente com a mentalidade popular, Jesus então vai explicar para nós o que é o reino de Deus. Agora, o que significa parábola? E aí a palavra parábola significa jogar ao lado. Afirma-se uma coisa falando-se de outra. E é um meio também para provocar a conversão de quem escuta. Então Jesus, ele fala em parábolas como uma forma de chamar a cada um de nós, os seus ouvintes também, para a escuta e para a conversão. Aí a gente começa então, vamos passar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Quando nós falamos então do discurso em parábolas, o que Jesus diz? Naquele tempo Jesus saiu de casa. Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia, como nós ouvimos no texto. Mateus, então, ele situa naquele dia, Mateus situa então cada um dos seus ouvintes dizendo que naquele dia, Mateus ele situa o discurso das parábolas no mesmo dia em que Jesus teve uma forte polêmica com os fariseus e com os familiares. Neste mesmo dia em que se declarou também a sua condenação à morte. Jesus é condenado à morte aqui neste momento. No mesmo dia, então, inicia o ensinamento à multidão para tentar libertá-lo do jugo da instituição religiosa, porque os fariseus eram muito religiosos e radicais. Aí Jesus, naquele dia, o outro tema é a beira-mar. E aí o mar, na verdade, é o lugar de Tiberíades, que é a fronteira entre Israel e os pagãos. Simbolicamente, o mar, ele indicava também um lugar para a passagem da escravidão para a libertação, com referência à travessia também do Mar Vermelho.
E Mateus ele vai afirmar que o ensinamento de Jesus é aquele que vai conduzir à verdadeira liberdade. E Jesus está lutando para que a gente seja livres. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Jesus morreu para a nossa liberdade. Jesus afirma, então, Mateus vai afirmar que o ensinamento de Jesus é um ensinamento que vai conduzir à verdadeira verdade, à liberdade. E aí esse seminário de vida no Espírito é para isso. É para a gente se libertar. Porque Jesus quer que a gente seja livre. E aí então, o verdadeiro êxodo, então, é o da espera da instituição religiosa que sufocava as pessoas, em direção da espera, então, do amor a Deus. E aí, por isso, então, o outro ponto importante é o termo sair da casa. Está lá no Evangelho. A casa, para o evangelista Mateus, a casa para Jesus, para a comunidade judaica, representa a comunidade. Jesus, ele sai e vai para todos e ninguém fica excluído. Isso aqui é importante na parábola. Ninguém fica excluído, ninguém é excluído por Jesus, porque Jesus ele veio para todos nós. E começou a se juntar, diz o Evangelho, que o verbo utilizado para indicar juntar-se à multidão tem a mesma raiz da palavra sinagoga, que a multidão é exclusivamente hebraica. E Jesus entra no barco. Jesus senta-se no barco. Sentar-se é uma atitude de mestre, só o mestre senta para ensinar. E Jesus senta-se no barco, porque ele é o mestre, para continuar o processo de libertação. Então, gente, é necessário tomar o barco e ir ao mar, isto é, ir em direção daqueles que a religião desprezava. E aí a multidão fica na praia, que é um símbolo de hostilidade, é um símbolo de dificuldade da multidão. Aí depois um outro elemento importante aqui, porque Jesus falava em parábolas. O que é a parábola? Já expliquei. Agora, por que Jesus falava em parábolas? Em duas ocasiões, no capítulo 13 que nós estamos meditando, Mateus ele coloca alguns versículos que esclarecem o porquê que Jesus falava em parábolas. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus por que usa as parábolas para falar com eles. Jesus respondeu, porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E a primeira, então, ocasião, que é o versículo 10 até o versículo 17, é entre a parábola do semeador, essa parábola que nós estamos meditando hoje, que é Mateus 13, de 1 até 9, e a sua explicação, que é Mateus 13, de 18 a 23. A segunda ocasião que Jesus vai usar para explicar o porquê que ele fala em parábola é Mateus 13, de 34 até 35, que é após a parábola do fermento na massa. E aí Jesus diz o seguinte: tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas. O versículo 35, para que se cumpriu o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para usar parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. E aí então, porque Jesus falava em parábola, vai esclarecendo para nós também, não é? E aí Jesus fala, então, no versículo 11, ele responde: o porquê que eu falo em parábolas? Porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E aí Jesus, ele não discrimina entre os discípulos, ele não é um discriminador, mas a diferente situação em relação a ele faz com que o conhecimento
e a experiência do reino de Deus sejam diferentes entre os dois. As multidões se grudam ao seu espírito nacionalista, segundo a tradição dos escribas. Mesmo ouvindo e admirando Jesus, eles não aderem a Jesus, as multidões. E por isso eles não compreendem Jesus. E aí é importante, então, que aí, quando falar de a palavra mistério, que a parábola ela revela o mistério. E o que significa mistério? Significa algo sagrado. O mistério é algo sagrado. Jesus não entende falar de maneira cifrada para um grupo de eleitos. O mistério é algo que pode ser conhecido, mas que ainda não é totalmente conhecido. Consiste o mistério, então, no amor universal de Deus, no seu projeto de vida para cada um de nós. Isso é o mistério. E aí Jesus diz, então, pois a quem tem será dado ainda mais. Mas será dado em abundância. Mas aquele que não tem, será tirado até o pouco que tem. O ter aqui, gente, é a consequência de ter produzido algo. Nós podemos traduzir: a que produz a vida, será dada outra vida. Quem produz vida vai receber outra vida. O que não produzir, aquele pouco que tinha, o perderá. E aí nós somos então chamados, através da parábola do semeador, a produzir vida e vida em abundância. Ainda o porquê Jesus falava em parábolas aí, é por isso que eu uso parábolas, para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías: é certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. Neste contexto, então, do profeta Isaías, a palavra, então, compreender, encontra-se mais vezes. Não basta ver e ouvir. Muitos só veem e ouvem. É preciso compreender. É preciso compreender. A irmã invocava o Espírito para que a gente pudesse compreender. É o Espírito que nos leva à compreensão de tudo. Não basta só ver, não basta só ouvir, é preciso compreender, e isto é necessário estar disponíveis a quanto vem proposto. E aí Jesus, ele oferece uma esperança para cada um de nós. Se é verdade que veem e não enxergam, que ouvem, mas não compreendem, é também verdade que se houver conversão, uma mudança de mentalidade, tudo isso será possível. E aí? Conversão. Compreender também é que é conversão. Quantos anos você tem? Eu tenho, vou fazer a semana que vem, 54. Quantos anos tu tem? Tu já se converteu? Já mudou de vida? Ou tem aquele pecadozinho, né? De estimação. Ah, padre, é o mesmo pecado. Não vem com a cara mais lavada falar que é o mesmo pecado. Não é? Então, e a conversão? E a mudança? Uma mudança de mentalidade, gente, tudo isso será possível. Antes de tudo, Jesus, então, ele requer uma adequada disposição interior para compreender a sua mensagem. Ah, padre, eu venho na missa, mas eu não compreendo nada. Ah, padre, eu não consigo rezar porque você não se deixa ser guiado pelo Espírito. Depois até que eu gostei que ela deixou um pouquinho de tempo para rezar, um pouquinho de silêncio. Falei, graças a Deus, não é? A gente precisa também do silêncio, viu, Mônica? A gente precisa de tempo para silenciar, porque o Espírito, ele fala no silêncio também, mais no silêncio do que no barulho. E não propõe a fácil mensagem de rebeldia contra as instituições de Jesus, mas aquela de renovação profunda do homem,
Jesus quer que nós nos renovemos, que mudemos profundamente, uma renovação profunda do homem, uma única base e garantia de uma sociedade verdadeiramente humana é uma sociedade convertida, mas quem tem que converter sou eu e não você. Porque às vezes eu quero que o outro se converta. É meu marido, é Rosalvo que tem que converter, Rosalvo fala é Cassandra, os pais falam são os filhos, é você que tem que se converter, sou eu que tenho que me converter. E não querer que o outro se converta. Porque se você mudar, se tomarmos consciência de que eu mudando, o mundo vai mudar. Agora, se você não quer mudar e quer que o outro mude, aí o negócio complica. Ainda a pergunta por que Jesus falava em parábolas. Epa, você não vai entrar na parábola? Jesus fala em parábolas porque está dizendo exatamente o contrário daquilo que as multidões esperavam dele. Se Jesus tivesse falado às claras, gente, com a facilidade da lapidação que havia naquele tempo, provavelmente após o primeiro discurso não teria feito o segundo discurso. E aí as multidões não conseguem receber claramente a mensagem de Jesus por causa de sua ideologia messiânica nacionalista. Porque para eles Jesus não era o Messias. Eles não acreditavam em Jesus. Eles achavam que Jesus era um impostor. E aí as parábolas, elas revelam uma ideia de Deus muito diferente do que aparece no Antigo Testamento. Não é um Deus triunfalista, mas é um Deus humilde na parábola. E às vezes a gente quer um Deus triunfalista. Às vezes a gente quer um Jesus triunfalista. Mas não Jesus do lava-pé. Um Jesus que lavou seus pés, que chamou a gente para lavar os pés uns dos outros. E aí às vezes a gente não compreende a parábola por isso. Quem é totalmente impermeável à verdade que Jesus propõe, ouve a historinha e não compreende nada. E era o que acontecia com aquele povo, com os fariseus, com os saduceus. Eram religiosos, não compreendiam nada, sabe por quê? Porque eles não aderiram a Jesus, era impermeável. Impermeável à verdade que Jesus propunha. E aí as coisas escondidas da parábola, segundo a tradição judaica, eram as que Deus tinha escondido para o momento da vinda do Messias. E por isso eles não compreendiam o que Jesus estava falando. E aí então, vamos entrar agora na parábola do semeador, aleluia. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Nunca soube o que é um grão de mostarda. Olha aí o grão de mostarda aí, ó. Gente, a parábola mais conhecida nossa é a parábola do semeador, não é isso? A gente conhece a parábola como a parábola do semeador, que deveria mais propriamente ser chamada, sabe como? A parábola dos 4 terrenos.
O centro da narração está no desenvolvimento da semente. Olha para essa semente. A semente, então, o centro está no desenvolvimento da semente. Por quê? Por causa do terreno em que essa semente cai. A figura do semeador, cadê-lo? Diz só que o semeador saiu para semear. E depois o semeador sai de cena. O semeador não fica no texto. Ele sai de cena, então. Ele semeia a mesma semente, mas semeia no campo a 4 terrenos diferentes, que vão em progressão. Uma coisa bonita do semeador. Ele escolheu o melhor terreno? Não. Ele jogou a semente em todos os terrenos. Todos os terrenos receberam a semente. Por que todos os terrenos receberam a semente? Mesmo aqueles impróprios, inadequados. E aí Jesus, então, ele entende tornar claro o operante falimento de sua atividade messiânica. Ele semeou, mas nem todos acolheram a semente. E às vezes a gente quer semear e quer logo todo mundo acolher a semente. Contrariamente a toda espera, sua vinda não foi então uma vinda clamorosa, glamourosa. Ele não teve uma grande ressonância em Israel, Jesus. E Jesus sumiu na terra como uma pequena semente. Por isso que ele desaparece. Uma semente fraca, insignificante. Mas apesar das contradições e dos obstáculos, lenta e progressivamente, a semente ela começa o quê, gente? A brotar. A semente lentamente começa a brotar. A parábola, ela não quer apresentar o conteúdo do reino, mas a parábola, ela quer então apresentar o seu caminho de difusão do reino, entre as pessoas, entre os homens, os sucessos e os fracassos que registram, segundo as disposições de cada um no reino de Deus e na parábola que nós acabamos de ouvir. Vamos para os elementos da parábola. É muito bonito e são muitos elementos. O primeiro elemento que eu gostaria de trazer é o semeador. A sua única ação, a única ação do semeador é sair de casa e plantar. Ele sai de casa e ele planta. Ele não quer desperdiçar a semente, mas também não quer excluir nenhum terreno para o plantio. Joga a semente em todos os terrenos. Ele não exclui nenhum terreno. E você exclui os terrenos? Exclui as pessoas? Aí é interessante então os 4 terrenos. A estrada, as pedras e os espinhos e a terra boa. A estrada não é a da cidade, mas é a estrada dos trilhos de chão batido que atravessa os campos. O semeador não semeia na cidade, semeia no campo. Os pássaros são a referência a uma dos satãs da tradição judaica. O Satanás, na tradição judaica, que é o príncipe Mastema, que tinha como tarefa de destruir os trabalhos dos agricultores. As pedras e os espinhos, então, são as 2 situações que são apresentadas em tons ainda mais dramáticos.
Pois a semente que começou a crescer, ela não tem possibilidade de se desenvolver e de se dar frutos aqui. Mas vem a terra boa, literalmente a terra bonita. Ao evangelista interessava então dar frutos, e o faz falando do rendimento das sementes tão abundantes. A expressão dar frutos aqui no evangelho significa, é usada pelo evangelista Mateus sempre para falar dos efeitos da adesão à mensagem de Jesus. Se você adere à mensagem de Jesus, a sua vida vai dar frutos. Você adere à mensagem de Jesus, se você coloca a mensagem de Jesus na sua vida, você vai ser feliz. Você vai receber fruto, vai dar frutos. Coloque a mensagem de Jesus em sua vida. Seja fiel à mensagem de Jesus, que você vai ver que a sua vida vai prosperar. Agora, o texto encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça. E Mateus, então, o evangelista, vai afirmar a necessidade de sermos despertados, de sermos pessoas que, ouvindo a mensagem, a acolhem para fazer desenvolver a vida que contém nessa mensagem. Acolher esta mensagem. Aí é interessante também, entrando já na explicação da parábola, para os exegetas, ou seja, aqueles que estudam a Bíblia, para interpretar, eles são os intérpretes dos textos bíblicos. Então, para os exegetas, a explicação da parábola não pode ser atribuída a Jesus, por causa do diferente vocabulário que foi utilizado. Jesus usou a parábola, certo? Toda. Mas aquela outra parte da explicação, para eles não foi Jesus, que foi outra pessoa que fez. A catequese das primeiras comunidades não se limitava à simples repetição de palavras por palavras daquilo que Jesus tinha dito, mas se esforçava de tornar compreensível sua mensagem e de explicá-la às situações concretas em que eles se encontravam. O texto vai refletir então a situação da igreja primitiva, das primeiras comunidades, que após a existência terrena de Jesus, conheceu perseguições, provas e tentações. E aí, particularmente também, gente, na explicação da parábola, são apresentadas as dificuldades de aceitação da palavra de Deus. E hoje também, não é? Quanta dificuldade de aceitar a palavra de Deus. E às vezes até entre nós também tem uns que não aceitam muito o que a gente fala, não. Mediante 4 breves narrações, o texto ele vai interpretar o significado dos 4 terrenos, que não representam categorias de pessoas. E aí vocês que são pregadores, viu, seu Jair? Não é os 4 tipos de pessoas, vocês que são pregadores. O texto não vai falar de 4 tipos de pessoas, ok? O texto, ele vai falar, então, para nós, não de 4 tipos de pessoas, né? Significado de 4 terrenos, não 4 tipos de pessoas, não existem indivíduos predestinados, nem predisposições que determinam, então, a acolhida ou a recusa do Evangelho. A penetração falha do Evangelho no coração das pessoas e a escassez de frutos não depende da semente, não depende do semeador, mas depende do tipo de terreno que é recebida a semente, a palavra. E aí a explicação, ela se detém sobre os obstáculos que a mensagem encontra. Essa mensagem que eu estou transmitindo para vocês aqui, da semente, pode ser que em alguns corações encontre obstáculo. Ainda mais dos que gostam lá do reset, não sei o que lá mais, dos escravos de Nossa Senhora, dos coisas, pode ser um obstáculo para acolher. Porque está tão bitolado, aí não deixa o Espírito Santo agir. E aí, deste modo, afirma o paradoxo: o sucesso
da mensagem ou o insucesso da mensagem que nós recebemos do Senhor, da parábola. E aí, um primeiro momento é a explicação da parábola, que é a estrada. A estrada, a semente é identificada com a palavra do reino, contida nas bem-aventuranças, não compreendendo e não partilhando o que a palavra propõe, já que somos agarrados à própria ideia pré-constituída, nós estamos expostos à ação do maligno, que é aquele de roubar a palavra. E aí a gente precisa abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração. Se eu não gosto de tal coisa, tal, eu preciso pedir ao Espírito Santo que abra meu coração. O maligno, Satanás, é a figura do sucesso. Cuidado com o sucesso, porque a gente quer sucesso. E quem gosta de sucesso é Satanás. Nós somos servos inúteis. Nós somos servos inúteis. Nós devemos tomar consciência. Eu sou servo inútil. Lembra do burrinho lá que estava se achando na entrada de Jerusalém? Todo mundo me aclamando e tal. Não é? Às vezes nós somos como aquele burrinho. E aí, o terreno, gente, duro, representa aqueles que fizeram do arrivismo o próprio estilo de vida. As pessoas querem vencer na vida a todo custo. E às vezes nós também temos essa tentação. A palavra ela precisa ser compreendida, partilhada, tornando-se serviço e generosidade, e não somente compreendida. São aqueles que acolheram o cristianismo, mas não entenderam seu significado, a semente caiu no terreno pedregoso, não é? Aqueles que acolheram o cristianismo, mas não entenderam o seu significado, a sua importância, nem sua responsabilidade. Qual é o significado do cristianismo, gente? Para nós, para você? É lavar os pés uns dos outros, é se abaixar. É a kênose, se abaixar, se rebaixar. E às vezes não quer se rebaixar não, ó. É a kênose, Jesus se rebaixou. Se humilhou. E isso é a semente da palavra. Às vezes também são os batizados que não convertidos, os cristãos de nome, os catocos. Eu sou católico pela metade. Batizados não convertidos, cristãos de nome, católicos de nome, por tradição, analfabetos da fé. Quantos analfabetos da fé existem na nossa igreja? Muitos analfabetos da fé. E aí, uma outra coisa, as pedras. As pedras, trata-se de pessoas entusiastas da mensagem, mas não se comprometem seriamente em seguir Jesus. São pessoas cristãos inconstantes, provisórios, duram até que a mensagem coincida com suas expectativas, com seus anseios. Aceita a mensagem de Jesus, mas não suas consequências. É aquele que quer o cristianismo light, da aparência. As pedras são aqueles católicos que aceitam a mensagem de Jesus, mas não suas consequências. Esta palavra, a mensagem, não penetra neles, modificando a concepção de vida, nem a escala, nem os seus valores, a escala de valores. No momento das dificuldades, essas pessoas, quando estão em perigo, sua segurança, sua comodidade, seu prestígio, sua posição social, sua fama, eles recuam. Eles recuam.
A tribulação e as perseguições são inevitáveis na comunidade cristã, não é, Mônica? E tem o mesmo efeito positivo que o sol tem sobre as plantas. Isto é, a fortalece e a faz crescer. Se a planta queimar, é culpa dela e não do sol. Não é culpa do sol, é culpa dela que ela se queimou. E aí a palavra e o homem são chamados a se unir e tornar-se uma coisa só. O homem, ele precisa da palavra, nós precisamos da palavra para nos realizarmos. E a palavra, ela precisa de cada um de nós para se manifestar. A palavra precisa de você para se manifestar. E aí, por isso, então, é importante amarmos, perdoarmos, servirmos, não porque Jesus o disse, mas porque a sua palavra é connatural às pessoas. A palavra de Jesus é connatural, ou seja, deve penetrar na minha vida ao ponto de eu amar, ao ponto de eu perdoar. Eu perdoo porque eu ouço a palavra. Essa palavra me chama a perdoar. A servir eu sirvo porque a palavra me chama a servir. A servir, que é indispensável para a nossa existência. Identifica pessoas também de fáceis entusiasmos. Pessoas ocupadas em 1000 iniciativas e cheias de fáceis febres espirituais. Mas passada a febre momentânea, diante do cansaço e da primeira crise, largam tudo, queimando a possibilidade de crescer. Peça a Jesus, então, nesse seminário, a graça da perseverança. Como a irmã falou aqui no momento da oração, de perseverar. Porque o inimigo, ele vai tentar vocês. Ah, não, está frio, está assim, está assado. Peça a perseverança. E aí o outro são os espinhos. Em contraposição às pedras que denotam sua situação triste, porque havia alguma possibilidade de fruto, a situação dos espinhos é dramática. Porque a terra ali era boa. A terra era boa. A planta está crescendo e pode dar fruto, mas os obstáculos, devagar, vai sufocando a planta. Mateus, então, ele vai identificar os obstáculos com as riquezas, as preocupações do mundo, são as preocupações e as dificuldades econômicas também, as preocupações do acúmulo, que vai iniciar uma espiral na qual o mais que se conseguiu não é nunca mais suficiente. Estamos sempre, não é, querendo mais, porque as exigências vão aumentando também. Essa preocupação constante não permite a palavra de Deus produzir frutos, e devagar esta palavra ela vai sufocando na nossa vida. Se você é um acumulador, uma acumuladora, se você é uma pessoa que só se preocupa com ter, comece a pensar nisso, porque você está sufocando a palavra de Deus no seu coração. Identifica aqueles também, os espinhos identificam com aqueles que descuidam da fé, porque são escravos do trabalho, escravos da ganância, escravos do lucro. Uma vez, numa determinada paróquia, tinha uma menina que sempre acompanhava, eu sempre acompanhava, e ela começou a namorar e tal. Eles começaram a namorar, eles fizeram faculdade, tudo. E aí eu via que, começaram a trabalhar, e eu via que aquela pessoa, aqueles meninos trabalhavam o tempo todo e não tinha tempo para eles, nem para namorar direito, não tinha. E eu chamei a atenção, falei, olha, vocês cuidado, porque vocês precisam se conhecer um pouco mais.
trabalhar o tempo todo, vocês não se conheceram. E vocês já querem se casar? Vocês vão se casar? Se eu fosse vocês, eu não casaria agora não. Conhecer um pouco mais, se relacionar um pouco mais. Ficou de mal comigo, com raiva. Tá bom. Quando foi por um tempo, ó a separação. Casaram e ó a separação. Não ouve o padre, né? Só ouve o que quer do padre. O que quer, ouve. O que quer, ouve. Mas o que não quer, não quer ouvir. Sabe o que é? Aqueles que descuidam da fé porque são escravos do trabalho. Ah, eu não tenho tempo. Tem tempo para tudo, gente. Não tenho tempo, tem tempo sim. A ganância pelo lucro, a ganância pelo ter, vai então dificultando o nosso serviço, a nossa missão. E por último, a terra boa. Quase por último, viu? A terra boa. Da mesma forma como a chuva e a neve que caem do céu e para lá não voltam, sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, a fim de produzir semente para o semeador e alimento para quem precisa comer, assim acontece com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim sem efeito. Olha que coisa bonita. A palavra do Senhor não volta para ele sem efeito. Sem ter realizado o que eu quero. E sem ter cumprido com sucesso a missão para a qual eu a mandei. E aí, gente, é necessário que a palavra ela encontre a terra. Ela, se houver, libera uma vitalidade e uma energia que Mateus identifica logo com o máximo, o 100. A quantidade 100. Se uma semente rendia 10 grãos, já era um bom resultado para o agricultor. Se rendia 30, mais do que ótimo. Agora 100, gente, significa total transformação da semente. Você tem que lutar para você produzir 100%. Quem não luta para produzir 100% é um medíocre. Meus alunos ficaram danados comigo, que eu chamei eles de medíocre. Vocês que estudam só para tirar média, nem passou. Não. Não. Nós temos que lutar para sermos 100% cristão. Você é 100% católico? Ou é um catocozinho? É um catoco. Não é 100% católico. Uma colheita de 30 grãos, já extraordinária para Jesus, é somente o ponto de partida. Quem acolhe a mensagem é chamado a desenvolver todas as suas capacidades. Suas capacidades. Quais são suas capacidades? A se realizar em plenitude até se tornar uma bênção para os outros. Você é uma bênção para os outros? Para quem você é uma bênção? O número 100 no livro do Gênesis, na plantação de Isaac, representa uma bênção de Deus. E se você não chegou ainda a 100, você não é uma bênção para Deus ainda não, viu? Você quer ser uma bênção para Deus? Então, produza para você chegar a 100. Vocês vão sair desse seminário aqui, desse seminário de vida, 9 semanas. 9 semanas. Vocês vão sair daqui 100%, com a fé em Deus. O número 100. Esta é a tarefa daqueles que querem seguir Jesus, gente. Ser uma bênção para quantos o encontrarem. Pergunta ao seu irmão, você é uma bênção para alguém?
Pergunte aí. Você é uma bênção para alguém, seu Jair? Dona Vitória, você é uma bênção para alguém? Mas não basta ser para um só não, viu? Tem que ser uma bênção para todos. A palavra pode dar um crescimento máximo e um crescimento limitado também. Todo limite não depende da palavra, gente. Todo limite não depende da palavra. O limite depende, sabe de quem? De você. É você que coloca limite na palavra. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Eu só vou então encerrar, só tem dois slidezinhos para a gente encerrar, que é chamando já, entrando nesse processo que eu estou falando, de reflexão para a gente, não é? Mateus vai insistir na necessidade de que os cristãos produzam frutos. Eu falei para o pessoal do dízimo, olha, vamos fazer uma árvore bem bonita, com todos os dizimistas, para que os que não são dizimistas, os cristãos medíocres, possam tomar consciência de que você deve produzir frutos. Olha que mística bonita, isso é uma mística. Você pode rezar a partir daí. Aí falando com os padres, fomos almoçar lá em casa terça-feira, aí eu falei com eles, o padre Gerson, manda para mim as fotos. Mandei as fotos para ele. Que experiência bonita, não é? Os fatos é que contam, são palavras e belas intuições. A parábola também, gente, afirma que Jesus não é um idealista. Ele não é um sonhador. Ele sabe que há um grande desperdício por trás de toda boa colheita. O convite, então, é para a confiança em Jesus, na palavra. Confiar. Para continuar na proclamação do reino de Jesus, que Jesus iniciou. Independentemente dos fracassos que a gente vai encontrar no caminho. Semear requer um ato de fé na semente, mas também um ato de fé na terra. Precisa ter confiança e respeito para o terreno onde vai cair. Isto é, para com aqueles que acolhem a palavra do Evangelho. E aí Jesus avisa a comunidade, vocês são chamadas a transmitir a mensagem, mas não se façam ilusões. Entre 4 terrenos, somente sobre uma palavra ficará as raízes e aí dará frutos. O semeador é um grande otimista. Ele joga a semente. Ele confia. Espera que as pedras amoleçam. Espera que os espinhos deixem o espaço para as espigas. Que a estrada brote plantas de trigo. Ele é otimista. Somente Deus, gente, aceita todo tipo de pessoa. Deus te aceita. Fala para o seu irmão. Deus te aceita. Mesmo sendo medíocre, uma medíocre. Medíocre é ótima, né? Deus te aceita do jeito que você é. Deus nos aceita. Por isso que Ele joga a semente. Porque Ele nos aceita. Porque semear requer um ato de fé na semente, na terra. E aí então, o semeador, Deus nos aceita como pessoa, porque nós somos seres humanos, somos filhos deles. Não estamos autorizados a nos fechar numa roda de amigos e de bem-pensantes. Mas nós precisamos ficar abertos para qualquer pessoa. Abrir o nosso coração, abrir a nossa vida. E aí por isso então, a parábola ela vai afirmar que a relação entre a semente e o campo é igual àquela entre a palavra de Deus e a escuta. Escutar a palavra. Como a semente é feita para a terra, assim a palavra é dita para a nossa inteligência e a liberdade de cada um de nós.
Ela não entende pisar na cabeça de ninguém, mas a palavra entende atravessar o coração de cada um de nós. Atravessar o seu coração. E você precisa pedir a palavra, pedir ao Espírito, olha, que a palavra que eu estou escutando penetre, atravesse o coração, meu coração. E aí a proposta de Jesus alcança os crentes de todos os tempos e aguarda a resposta sua. Aguarda a sua resposta. O Evangelho, gente, ele não está acabado, não. Ninguém conhece a última página do Evangelho, mas cada um precisa conhecer aquela página que é chamada a escrever sua própria vida, sua própria história. E o convite é iniciar a escrever agora. Tem um aplicativo aqui no meu celular que eu descobri hoje. Ele fala bem assim, ó, você tem um minutinho para você escrever alguma coisa hoje? Eu achei interessante. Tira um tempinho para você escrever alguma coisinha hoje. Vitória já escreveu umas coisinhas ali. Muito bem, Vitória. É preciso a gente escrever. E já. Não precisa esperar que a mensagem seja assimilada de modo completo. Comece a escrever sua história agora. A resposta de Deus, o seu dom de vida, recebe-se a cada momento do desenvolvimento de cada um de nós. O fruto final não nasce somente da atividade do homem, da mulher, mas o fruto final nasce somente daquele que Deus quer. E aí nós podemos então supor que se trata de 4 plantios sucessivos. 3 sem frutos e 1 com fruto. E aí, após 3 fracassos, isto é, fracasso completo, a parábola convida a tentar novamente. Tente novamente. Tente. Convido vocês a venham para esse seminário. Coloca na sua agenda as 9 semanas e coloca na sua agenda com esse desejo de que a palavra de Deus penetre na sua vida e te transforme e te ajude a ser melhor, a ser um cristão 100%. Coloca lá na porta do seu quarto, eu quero ser um cristão 100%. Comece a partir de hoje a ser um cristão 100%. Amém.